Olá, gente querida, gente do meu coração, que alegria, mais um podcast. E dessa vez o podcast vem como um pedido de várias pessoas que acessaram o nosso podcast, o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria pela internet, pelo YouTube, aqui no Pod Studios. Vem para trazer uma nova entrevista com a mesma pessoa. O TPM Podcast de hoje vai trazer a presença do nosso querido amigo pastor Carlos Kane, lá de São Luís do Maranhão. Nós tivemos um problema com o áudio dele no primeiro podcast e agora nós estamos regravando o podcast. Esse podcast está indo aí e muitas pessoas pediram a regravação desse podcast. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pastor Carlos, com quem agora nós dividimos a tela, agradecer pela sua paciência e agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui no TPM Podcast. Pastor Carlos, muito bem-vindo ao TPM Podcast. Que alegria ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer, uma honra. Espero mais uma vez somar, trazer argumentações relevantes a respeito do meu testemunho, do ministério em que eu exerço aqui na minha cidade, em São Luís, com a minha esposa, minha equipe e demais pastores. Quero contribuir para esse tema tão relevante e que, infelizmente, a igreja ainda está tão insegura e tão despreparada. É verdade, pastorzão. A temática do podcast atraiu muitas pessoas. É, e depois o som não ficou muito bom. E aí o pessoal pediu, falou, Paulo, por favor, será que não tem como a gente regravar e tal? E aí muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. A gente não tem como contribuir por essa preciosidade, mas só gratidão mesmo no coração. O TPM Podcast agradece muito a você, pastor Carlos. Pastorzão, vamos logo entrar na nossa temática. A temática desse podcast está relacionada ao que fazer diante de questões relacionadas à identidade sexual de jovens, adolescentes, que hoje estão na igreja e alguns estão em crise, vivendo uma luta pessoal muito grande e o pior que eu acho nisso tudo é o despreparo da igreja para trabalhar com essas questões. O que é que, na experiência do senhor, como isso hoje pode ser feito de maneira eficaz? Então, vamos lá. Eu acredito que a igreja precisa se arrepender por não pregar um evangelho que revela Cristo, por não ser uma igreja que prega um evangelho gracioso, que agrega, transformador. A igreja precisa se arrepender dessa inoperância, precisa reconhecer que tem uma demanda, uma missão que é dela, intransferível. Não tem como transferir essa missão da igreja de pregar o evangelho a um pecador, independentemente do seu histórico de pecado. Então, a igreja precisa reconhecer o seu equívoco, a sua falha, buscar capacitação e identificar cada pastor na sua igreja como que isso tem se avolumado, como isso tem se manifestado, porque nós temos basicamente três perfis
de pessoas com essa questão ligada à sexualidade. Nós temos pessoas que nasceram no Evangelho e que estão agora em conflito com a sua sexualidade em razão da fé, da educação que recebeu. E está na iminência de deixar o Evangelho e seguir as suas inclinações. Tem pessoas sofrendo. Temos também aquelas pessoas que já desistiram da fé, foram para seguir os seus desejos, seguir os seus sonhos, suas vontades, se machucaram e voltaram, como um filho pródigo. E tem aquelas pessoas que não tiveram nenhum contato com o Evangelho, mas Jesus o alcançou naquela condição lá, que foi o meu caso. Me alcançou nessa condição de ignorância, de incredulidade. Eu cheguei na igreja com as minhas convicções, com os meus sistemas de crenças, e acreditando que a igreja era o lugar mais despreparado e inseguro para me receber, para me acolher, e foi isso de fato que eu constatei. Infelizmente, isso já tem 24 anos e esse histórico, esse diagnóstico não mudou muito. Então, eu poderia dizer isso, a igreja precisa se arrepender, reconhecer a sua falha, mas compreender que essa é a sua missão e ela é capaz, porque a igreja precisa compreender que a sexualidade humana ela foi criada por Deus, ele deixou orientações, ensinamentos na Bíblia sobre sexualidade, para deleite do homem, para preservação moral, para preservação da sua saúde, para a frutificação. A gente precisa entender que ela tem que se capacitar porque a sexualidade humana ela é poderosíssima em Cristo, mas extremamente devastadora quando descentralizada da pessoa de Jesus Cristo. A igreja precisa se capacitar para acolher essas pessoas porque a igreja ela é a guardiã, a coluna, a baluarte da verdade de Deus. E não é o mundo que tem que dizer como nós devemos conduzir a nossa sexualidade. Eu acho que o outro ponto que a igreja precisa despertar é se capacitar, porque a igreja é o único caminho da verdadeira liberdade que tem um nome, Jesus Cristo. Poderia começar já com esses 4 pontos. Eita, rapaz, é muita coisa que a gente tem que conversar aqui. Pastorzão, fala pra gente aí o que é que o senhor faz hoje, qual é o seu ministério hoje, onde é que você desenvolve? A gente sabe que você está trabalhando em São Luís do Maranhão. Fala um pouco aí do seu ministério. Então, eu me converti em 2001, há 24 anos, e eu cheguei na igreja e encontrei esse diagnóstico, acabei de relatar. Então, eu fui em busca da minha restauração. E em busca dessa restauração em Cristo Jesus, eu compreendi que a minha salvação, ela não se consistia apenas na minha restauração. Seria algum ponto muito egoísta vir a Cristo, seguir a Jesus apenas para uma restauração pessoal. É válido, mas não pode terminar em mim. Isso tem que transbordar. A palavra é muito clara quando fala que aquele que bebe da água que Cristo dá, do seu interior fluirão rios, fontes de água viva. Então, depois que eu passei pelo meu processo de restauração e comecei a testemunhar em algumas igrejas, receber muitas pessoas que me procuravam para orientação, que vieram até mim na minha igreja. E eu vi também que eu poderia estender ainda mais esse ministério, além de testemunhar nas igrejas, além de receber pessoas por indicação, para dar direcionamento, eu precisava concentrar um lugar de capacitação de ajuda. Foi quando eu estabeleci um ministério na igreja chamado Quero, que apenas era um grupo de ajuda e que nós desenvolvíamos um material, separávamos por grupos de afinidade, de situações, de demandas, e nós ministrávamos às quartas-feiras para esse grupo de pessoas de várias denominações. Também cheguei à conclusão que eu poderia expandir ainda mais esse ministério. Foi quando eu comecei a desenvolver um material de capacitação para liderança, para pastores, para discipuladores, para conselheiros. Então, hoje,
O Ministério Quero, ele também tem essa missão, não só de ajudar pessoas que nos procuram em crise, porque nós fazemos isso por módulos, todas as quartas-feiras aqui na igreja, nós recebemos pessoas, nós trabalhamos vários assuntos que perpassam a questão da sexualidade. Hoje nós também oferecemos capacitação para facilitadores de pequenos grupos, para discipuladores, para líderes, para pastores. Que legal, rapaz. Que ministério. Um ministério tão necessário para a vida da igreja. Mas, pastorzão, como foi que o senhor veio a Cristo? O que é que te trouxe para Cristo? Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? E o que é que fez com que você começasse a buscar a Cristo? Então, eu sou de uma família de origem católica e até 2001, isso há 24 anos, toda a minha família já havia se convertido ao Evangelho, a Cristo. Mas eu não. Eu estava vivendo um comportamento homossexual. Então, dos 15 até 31 anos de idade, ou seja, por cerca de 16 anos, eu vivi o comportamento homossexual. Eu acreditava que havia nascido assim, desenvolvi essa convicção mental e fui também desenvolvendo um comportamento. E a partir daí, eu fui em busca dessa satisfação, desse propósito de vida de ser feliz enquanto gay. Depois de muitas lutas, depois de muitos dilemas em aceitar essa realidade em razão da estrutura social e familiar que eu fui inserido, eu acabei me rendendo e desenvolvendo a convicção de que havia nascido assim. Então, fui em busca do meu sonho, dos meus projetos, e quando Jesus me alcançou, eu estava há quase 10 anos num outro relacionamento com um rapaz. Ele era de família cristã, ele estava desviado do evangelho, desviou aos 15 anos de idade, e nós nos encontramos, eu com 22 anos, ele com 24 anos. E nosso propósito era envelhecer junto, nosso propósito de vida era seguir aquilo que nós sentíamos, aquilo que nós havíamos conquistado, construído e tínhamos por ideal de vida. Mas, em julho de 2001, ele sofreu um AVC grave, com sangramento, isso em Joinville, quando nós estávamos participando de um evento, e de lá ele foi transferido para São Paulo, para o Hospital Beneficência Portuguesa, e a medicina o desenganou. Deu apenas 8 meses de vida para ele. E como eu amava muito esse homem, eu fiz um propósito de entregar a minha vida e terminar o relacionamento e abandonar o comportamento homossexual. Porque eu não aceitava, eu não admitia perdê-lo para a morte. Porque eu já ouvia falar sobre esse Jesus que cura, que restaura, que liberta, nas reuniões familiares, mas não o suficiente para me render a ele. Então eu fiz esse voto, mas acreditando que eu seria infeliz. Eu seria infeliz, eu ia sofrer o resto da minha vida, porque tudo que eu tinha como concepção de vida, de ideal de vida, e o que eu via falar sobre igreja, principalmente sobre igreja, eu seria completamente infeliz e insatisfeito. Mas por amar esse homem e não a Cristo, eu fiz esse voto e a minha oração foi respondida. E eu não esperei 8 meses para que Deus respondesse a minha oração, essa nova caminhada. Então, eu fiz esse voto, fui tomado por uma fé e comecei minha caminhada na igreja. E Cristo respondeu à oração de um homossexual convicto que não veio para a igreja, para ele, como a maioria das pessoas que vivem um comportamento homossexual vem, que é pela frustração, pela decepção com a vida ou com algum relacionamento, algum vazio, alguma crise existencial. Eu não vim por isso. Eu vim em razão desse fato. E acreditando que eu seria infeliz. Mas, ao conhecer Jesus, eu comecei a mudar a minha concepção. Eu comecei a entender que a homossexualidade não fazia parte do projeto de Deus para a minha vida. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem,
o chamado missional e criacional do homem não envolve o outro homem para o ministério. Não tem respaldo bíblico na palavra que um homem pode ser cabeça de outro homem e uma mulher pode ser cabeça de uma outra mulher. Então, comecei a entender as bases da fé, dos princípios, da criação, da queda e também da redenção. E aí começou o meu processo de restauração de maneira muito árdua, porque a igreja não estava preparada para receber tanto a mim como o rapaz com quem eu convivi por quase 10 anos. E aí você ficou na igreja, andando, ouvindo palavra, você recebeu algum acompanhamento, você teve alguém para te discipular, para acompanhar você? Como foi essa caminhada? Porque então vocês dois começaram a frequentar a igreja, correto? Perfeitamente. Nós começamos a frequentar. Eu decidi por uma igreja, ele está passando por um processo ainda de restauração da sua saúde, mas ele me acompanhava quando podia. Quando ele se restabeleceu completamente, ele começou também a frequentar a mesma igreja. E era assim, era uma igreja que nós chamamos hoje de igreja de programa, igreja que tem cultos, que tem um bom cardápio para atender a membresia, mas não se preocupa em num discipulado, não se preocupa em apresentar Cristo como pastor, apenas como Salvador. Então, era uma igreja que não tinha discipulado um a um, não era uma igreja como é hoje, em pequenos grupos. Hoje, a nossa igreja, aliás, 2 anos depois da minha conversão, a igreja mudou, mas já não estava mais lá, eu estava em outra igreja, embora no meu ministério, eu nunca deixei o ministério que hoje eu participo por questões estruturais, eclesiásticas, apesar dos desafios que eu passei, eu estou no mesmo ministério desde então. Então, eu comecei a conhecer a Cristo, eu comecei a buscar, então foi o Espírito, foi a palavra que realmente me libertou e foi me curando, me restaurando, e foi algo processual, porque eu tinha alguns equívocos com relação à salvação, com relação à santificação, com relação a ser um discípulo de Jesus, sobre negar a si mesmo, carregar a sua cruz, que são doutrinas básicas da fé cristã que eu precisava, mas que, infelizmente, os líderes da igreja em que eu comecei a frequentar não tiveram essa sabedoria de me apresentar Jesus, de fazer um discipulado bíblico. Eu não precisava entrar na minha sexualidade. A sexualidade era apenas um problema central que eu acreditava que eu tinha. Mas o problema do homem nunca será a sua sexualidade, nunca será uma questão moral, não somente. Eu precisava nascer de novo, eu precisava me tornar filho, eu precisava entender a paternidade, eu precisava entender quem é Jesus. Eu precisava entender o que era fé, uma caminhada cristã. Era isso que eu precisava aprender. Esse discipulado que eu precisava. E é esse discipulado que eu também faço hoje com as pessoas que me procuram. Porque eu trabalho dentro de 3 pilares. Eu trabalho a espiritualidade, a identidade, aí que eu vou entrar nas questões da sexualidade. Então foi assim o meu processo. Foi difícil para mim porque eu acreditava que mesmo estando com Cristo, os desejos e as atrações iriam permanecer e iam tornar isso uma dualidade, um conflito muito grande durante muito tempo. E eu fiz muitas coisas para que eu deixasse de ter atração e desejo por homens. Eu fiz muitas campanhas, eu fiz muito propósito, eu fiz muito jejum, muita oração, eu fiz muitos votos com Deus e não adiantou. Pois é, aí veja bem, olha só, olha, a gente tá, eu tô ouvindo você aí e você falou que fez tanta coisa e não resolveu. A pergunta que não quer calar, o que é que resolveu? O que é que, na sua concepção, foi central para você perceber que a chave mudou e você realmente passou por essa experiência de conhecer verdadeiramente a Cristo? O ponto central é a minha nova identidade em Cristo Jesus. Quem eu sou. Todos os direitos, todas as promessas, todos os benefícios e também todas as responsabilidades está em Cristo Jesus, de ser uma nova criatura. Entender a graça suportadora, mas também capacitadora. E entender que o meu grande investimento, a minha grande busca, a minha grande batalha não era para deixar de ser,
mas para me tornar quem eu já era em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, como diz a palavra em Efésios, capítulo 2. Então, durante muito tempo eu me debati por causa das atrações, do desejo, dos trejeitos, e Cristo não estava preocupado com isso. Eu fui entendendo na prática. Cristo foi revelando a mim que ele não tinha nenhuma preocupação com aquilo que eu vinha trazendo, agregado à minha estrutura mental, moral, sexual. Ele estava com um investimento, ele estava querendo na minha essência. Um novo coração, uma nova mentalidade. Então, quando eu deixei de sofrer por causa de todas as agruras e mazelas que eu trouxe na minha natureza, na minha história de pecado, e passei a investir de maneira diligente, humilde, na nova natureza, ficou mais leve. Então, o investimento tem que ser para um novo, e não se debater para deixar o antigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é muito claro. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o investimento é para o novo. Para o... E aí você começou a fazer esse investimento sozinho, dessa nova vida, dessa transformação interior. O que eu quero saber, pastor, é como isso aí não teve ajuda da igreja? Não. Quando eu passei a ser acompanhado, eu já estava 6 anos, eu já tinha, inclusive, já estava casado há 1 ano. Eu me converti em 2001, comecei a me relacionar com minha esposa em 2004, noivamos em 2005, casamos em 2006. Quando eu vim para uma igreja para ser discipulado, já foi em 2006. E aí você e a Bíblia e palavra. Porque nessa época eu não conhecia ninguém que tinha deixado o comportamento homossexual, seja por qual motivo, e estava muito bem resolvido com Deus e com a sua fé. Eu não conhecia. Eu também não conhecia nenhum grupo de ajuda, como hoje eu lidero na minha igreja. E como tem outros, muitos hoje no Brasil. Nós não tínhamos internet como nós temos hoje. E eu não tinha acesso à literatura, eu não tive um discipulador, não tive alguém que me mostrasse o caminho, como eu falei anteriormente, sobre ser discípulo de Jesus. Então, foi o Espírito, foi a palavra, e depois de um tempo, pessoas que acreditavam muito mais em mim do que eu mesmo acreditava. Que legal, que experiência. E eu posso imaginar, pastor, como foi essa luta, né? Essa luta, uma luta solitária, não é verdade? Como foi essa luta? E que é muito comum, pastor, infelizmente, isso ainda é uma realidade. Tem muitos jovens, tem muitos pré-adolescentes, adolescentes e até homens já adultos e até casados que sofrem no silêncio porque tem vergonha, tem medo ou porque já testemunhou algumas situações ligadas a comportamentos, a pecados sexuais e que a igreja não teve sabedoria, não teve graça para lidar. Então, muitos ainda sofrem em silêncio. Por isso que alguns pastores chegam até a mim escandalizados quando alguém, de repente, assume um comportamento e desiste da fé. Mas não é do nada. Toda pessoa que faz isso, ela tem uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de silêncio, uma história de anonimato, de sofrimento oculto. E muitos tentam, e isso é muito comum, eu ouvir pessoas que vêm até mim, na iminência de sair, ou que estão voltando, dizendo isso, eu tentei de tudo. Como eu não encontrei apoio, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo. E o que eu digo é, já que você tentou de tudo e não conseguiu, agora você está no momento certo para ter vitória, porque vai entrar em cena aquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Pastor, agora, como trabalhar com essa questão que hoje está muito comum em alguns círculos evangélicos
de aceitar isso como sendo algo normal na vida dos adolescentes, de que é uma coisa que, com a qual você não tem como lutar, você não pode vencer isso porque a pessoa já nasceu assim, então ela pode conviver com Cristo, conviver com a igreja, tendo a sua prática normatizada, fora daquilo que a Bíblia diz. Como fazer com isso? O que nós esquecemos é que a revolução sexual ela começou em 1950. Eu nasci em 1970, olha só. Em 1960, 10 anos antes de eu nascer, ela deu o grande start. E aí começaram os movimentos marxistas, feministas, ideológicos, até que contaminou a ONU e chegou em vários países. Então, é uma mentalidade ideológica que está pavimentada já há muito tempo. Hoje, os nativos digitais têm esse acesso rápido, são muito facilmente doutrinados. Não tem essa história de nasceu assim. Porque se nasceu assim, o evangelho também tem uma proposta. Nasça de novo. Se nasceu assim, vamos para João capítulo 3 aplicar a palavra. Nasça de novo. Eu também tive esse dilema. Eu estava há alguns anos caminhando com Cristo, eu dizia, Senhor, eu já te conheço o suficiente para não te abandonar. Eu te amo o suficiente, entendendo que a homossexualidade não faz parte da minha vida, não vou voltar mais para o comportamento homossexual, mas eu vou continuar lutando com atrações e desejos, porque eu nasci assim. E ele, você acha que você nasceu assim, Carlos? De fato, você nasceu assim. Porque você nasceu do pecado, você nasceu da dor, você nasceu da rejeição, do abuso, mas eu tenho uma proposta para você mais excelente. Nasça de novo. Você nasceu da carne, agora nasce do espírito. Vamos ver quem é mais forte. Vamos ver quem vai se sobrepor. E eu comecei a entender esse mistério do nascer de novo e do investir no espírito. Então, essa história de nascer de novo não dá, até porque o movimento delógico, ele se contradiz. Antes ele batia essa bandeira, eu nasci assim. E hoje eles falam, não, a sexualidade, ela é fluida, é transitória, entendeu? Ou é inata, ou ela é transitória. Ou seja, para a conveniência nasceu assim, para aquilo que não convém não nasceu assim. Eu posso fluir, eu posso hoje gostar de homem, eu posso amanhã gostar de mulher, eu posso amanhã gostar de um animal, eu posso hoje ser fiel a um relacionamento, mas amanhã eu posso fazer um trisal, um relacionamento a três. Então, para algumas questões, para você ver que a questão ideológica não se sustenta. Por isso que a gente pode, pela palavra, pelo evangelho, desconstruir toda essa narrativa, toda essa base ideológica, que perpassa vários assuntos. Tem questão do comportamento, sim. Tem questão ideológica, tem. Mas tem também a questão do desenvolvimento psicossexual desse homem, como ele desenvolveu, como foi a primeira infância, a segunda infância, qual foi a experiência, a descoberta como ser sexual, quais foram a referência que ele teve enquanto ser, enquanto pessoa. Mas é bom a gente saber disso, mas o que nivela todo mundo é a graça, é o evangelho. Eu não posso trazer novos argumentos, não posso inventar uma nova fórmula, não posso inventar um novo caminho, eu tenho que ir para o evangelho. Então, quando algum líder diz que tem que aceitar, é porque não conhece o evangelho, não está disposto a passar por todas as situações que são desconfortáveis, sim, para a igreja, para assumir a sua incompetência, a sua inoperância, se capacitar e enfrentar isso de maneira bíblica, mas de maneira amorosa, graciosa, tanto com aqueles que nasceram lá cristãos, que estão ali, ou que estão na iminência de sair, ou que estão chegando. Nos falta a palavra, nos falta graça, nos falta misericórdia e conhecimento, porque conhecimento é poder. Conhecimento é autoridade. A palavra fala em Mateus 22, 29, que o homem erra, ele peca por não conhecer a palavra e mais, o poder de Deus. Agora, pastor, o senhor falou aí que hoje o senhor dá um treinamento, uma capacitação
para líderes, pastores, líderes de jovens, presbíteros, diáconos, pastores de várias denominações que procuram o Senhor com essa questão na mão para saber como é que lida com isso, não é verdade? Como é que isso é feito? Então, muitos pastores me procuram trazendo casos, trazendo situações, trazendo pessoas para que eu venha aconselhar, direcionar. Como são muitos casos, é inviável, por isso que eu desenvolvi um treinamento, uma capacitação, que deve começar pela liderança. Que às vezes o pastor chega, orienta o líder de jovem, orienta aquele rapaz que está no ministério de louvor, que tem uma questão muito difícil nessa área. Ou seja, passa a situação, passa o caso, ou seja, não aproveita essa oportunidade, essa situação que emergiu ali para uma capacitação, para se capacitar, para abrir os olhos. Então, eu acabei desenvolvendo um material, um treinamento com esse objetivo. Então, quando o pastor me procura, o líder procura, eu pergunto se ele tem interesse que essa capacitação comece pela liderança. Então, a liderança tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o coração, tem que mudar o olhar, tem que mudar suas falas. Inclusive, algumas pregações, algumas ilustrações que fazem em pregação são totalmente preconceituosas, são inadequadas. Nós temos ali um público misto e cada vez mais tem chegado pessoas com esse dilema, então tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente traz como exemplo, como contexto. Então, eu vou para a liderança. Meu interesse hoje é capacitar a liderança para que eles entendam todo esse processo, como acolher, como inserir, como cuidar, como desenvolver esse processo de restauração, que para muitos é muito complexo, mas foi o homem que tornou isso muito complexo, a igreja tornou isso muito complexo, muito absurda. O evangelho é muito prático, é muito direto, mas a gente tem uma complexidade muito grande nisso. Então, eu vou desmistificando muitas coisas, desfazendo alguns tabus, alguns preconceitos, algumas resistências, algumas estruturas eclesiásticas que são, de fato, barristas, rejeitam e não são apropriadas para acolher essas pessoas. E esse treinamento, você mostrou no último podcast uma apostila. Essa apostila está aí na sua mão? Mas dessa apostila, ela trabalha com quais os tópicos, quais as ênfases dessa apostila? Então, eu identifiquei que nós precisamos, antes de tratar qualquer assunto, antes de entrar em qualquer assunto da sexualidade, da queixa de quem me procura, eu preciso trabalhar um pilar importantíssimo, que é a espiritualidade dessa pessoa que me procura. Eu vou ouvir a sua queixa, a sua dor, o seu dilema, o seu história de pecado, com muita dignidade, com muito respeito, mas esse não é o ponto central do acompanhamento. De imediato, não. Então, eu trabalho o pilar espiritualidade, que é a fundamentação da fé cristã. Eu vou trabalhar criação, queda e redenção. São 4 aulas nesse tópico espiritualidade, sobre criação, queda e redenção. A beleza de fazermos parte, de estarmos no coração de Deus, na mente de Deus, antes da queda. Nós damos muito valor para esse tempo aqui, esse tempo passageiro. Nós esquecemos de quem nós já éramos em Cristo Jesus, de quem nós seremos em Cristo Jesus. Então, se dá muito valor para isso aqui. Aqui se torna muito pesado, esse tempo aqui, esse lapso de tempo parece muito pesado. Então, eu vou enfatizar nessa beleza de ser filho, de ser incluído na família de Cristo, de ser habitação do Espírito Santo, de sermos resgatados pelo Senhor, pela obra da cruz. Todas as dádivas que nós recebemos por sermos salvos em Cristo Jesus. Então, trabalho esse pilar, espiritualidade, criação, queda e redenção. Depois nós vamos para mais 4 aulas, 4 encontros, que eu vou trabalhar somente a identidade em Cristo Jesus. Aí sim, eu vou falar um pouco de coração, de novo coração, vou falar de novo nascimento, porque muitas vezes as pessoas vêm me procurar com questão ligada à sexualidade e ela não nasceu de novo,
não está na igreja, mas não nasceu de novo, não tem evidência nenhuma que nasceu de novo. Então, é muito difícil você falar de sexualidade com uma pessoa que não nasceu de novo. É algo absurdo para eles ouvir sobre obedecer, se sacrificar, renunciar, entender que a Bíblia não respalda os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentidos. Nós devemos andar pela fé, por princípio, pela palavra. Então, nesse pilar, eu trabalho a identidade. O novo nascimento, a nova mentalidade que eu tenho que desenvolver. E esse espírito que tem que ser aperfeiçoado para que essa carne seja mortificada e fique crucificada com suas paixões e seus desejos. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, eu vou trabalhar a sexualidade, que poderia ser qualquer outro assunto. Poderia ser casamento, poderia ser liderança, qualquer outro assunto. Aí sim eu vou entrar na questão da sexualidade. Aí eu vou trazer as questões ideológicas, vou trazer essa questão da complexidade humana, de espírito, alma e corpo, como isso se repercute, o traço da personalidade, o temperamento dessa pessoa, como já se descobriu como ser sexual, como que ela está nesse ciclo de vício, de pecado, porque ela não consegue obedecer a Deus. Aí sim eu vou entrar nas questões ligadas à sexualidade, para restauração, para libertação, para cura da alma, né? Libertação do espírito, renovação de mente. Aí sim. Aí vai ter cura das emoções. Aí eu posso entrar na questão da sexualidade. E, pastor, qual é o resultado, assim, em termos práticos, como tem sido, né, o resultado em termos práticos desse trabalho, que é um trabalho que demora alguns meses, correto? São 3 meses, como são 12 encontros, são 3 meses. Então, o primeiro momento é de capacitação da igreja. A igreja vai começar a mudar sua mentalidade, mudar seu discurso, mudar sua postura, e a Porque, partir daí, só um parêntese, adquirir a confiança, né? Adquirir a confiança do membro que está lá sofrendo, quando percebe que a igreja ali tem um novo discurso, um novo comportamento, aí sim essa pessoa se achega. Porque eu, por exemplo, eu estabeleci um ministério aqui na igreja em 2008. O meu ministério só ascendeu ao ponto de atrair pessoas de fora em 2015. O ministério foi estabelecido em 2008. Só em 2015 que ele cresceu. Sabe por quê? porque Porque somente em 2015 a liderança da minha igreja me acompanhou no congresso e nas capacitações. a mentalidade primeiro tem que mudar. Eu imagino, e eu ia tocar nesse ponto, que essa metanoia na mente da liderança da igreja, no discurso, que é um discurso muitas vezes preconceituoso, é um discurso de ódio, é, essa mentalidade, essa mudança demora, né, pastor? Demora. Mudar a mentalidade, mudar discurso, mudar a postura, demora. Até que os membros da igreja sintam que realmente a igreja é um lugar seguro, saudável, de confiança para abrir os seus dilemas, abrir as suas questões e ser acolhido e ser tratado, restaurado. Então, leva um certo tempo. Mas se a igreja tivesse se despertado e reconhecido o seu lugar, a sua missão, eu digo, há 20 anos, porque eu estou há 24 anos no Evangelho, o resultado de hoje seria bem diferente. Nós não estaríamos perdendo tempo com esses discursos ideológicos, não estaríamos perdendo pastores que estão assumindo uma teologia inclusivista, com uma graça barata, uma teologia progressista, que isso que você pode vir como você é, porque a homossexualidade é mais um traço, é mais um perfil da identidade sexual do homem que Deus criou. Então, nós precisamos nos despertar para viver uma nova realidade daqui a 10, 15 anos, quando nós teremos uma grande rebordose, um grande enxurrado de pessoas chegando até nós para esse acompanhamento, para esse processo de restauração. E a igreja não pode se preparar. Ô, gente, você que está acompanhando o nosso podcast e ainda não se inscreveu, você que ainda não compartilhou esse podcast com outras pessoas,
você está perdendo tempo. A palavra do pastor Carlos é uma palavra que a teologia prática precisa, porque a teologia prática é o seguinte: como é que eu vou trabalhar com questões da vida prática relacionando a teologia que a gente aprende na Bíblia, que a gente lê nos livros, né? Livros com um conteúdo teológico saudável. Falar nisso, eu sei que você, Carlos, tem um livro. Fala um pouco aí desse livro para a gente, porque é uma pena que esse livro ele já acabou, né? A produção dele acabou, não tem mais. E a segunda edição vai sair quando? Eu espero que saia ainda esse semestre agora de 2025, segundo semestre. Então, por causa da necessidade, porque eu não poderia acompanhar tantas pessoas, então, com o advento da internet, da rede social, eu comecei a trabalhar esse assunto, e eu trabalho esse assunto bastante na minha rede social, e eu vi a necessidade porque eu comecei a atender várias pessoas de outros estados e até fora do país, me procurando para essa questão. E como eu não tinha condições de atender a todo mundo, até porque eu acabei sendo ordenado pastor, depois casei, família, então eu comecei a rever a minha agenda e também compreender que eu não tinha como atender a todos. Então, como eu não poderia chegar a todos, eu tive a ideia, inspirada pelo Espírito Claro, de escrever um livro para chegar até onde eu não poderia chegar, que é justamente direcionado para essa pessoa que sofre ali calada, sozinho, que não tem ainda apoio, porque essa era a minha concepção naquela época, era isso que eu estava passando, então eu escrevi dentro dessa realidade. Por isso que hoje eu escrevi um outro material já de capacitação. Mas era para atender esse público cristão, esse jovem que está lá na igreja, em crise, em dilema, para que ele compreendesse que o grande dilema da vida dele não é a sexualidade, e nunca será, mas o coração, mas uma nova mente renovada em Cristo Jesus. Então, eu escrevi esse livro chamado, eu intitulei esse livro como o seguinte título: A Procura do Homem da Minha Vida. O subtítulo é Ele Me Encontrou Primeiro. Por que esse título, A Procura do Homem da Minha Vida? Porque durante 7 anos eu procurei. Durante 7 anos eu procurei esse homem. E durante quase 10 anos eu acreditei que eu havia encontrado. Que foi exatamente esse rapaz com que eu convivi num relacionamento por quase 10 anos. Então, eu tinha convicção que eu havia encontrado. Mas, em 2001, Cristo vai ao meu encontro e, a partir daí, eu entendi que eu havia sido encontrado pelo homem que eu procurava. Cristo chegou no mais profundo do meu íntimo que nenhum outro homem pode chegar, porque não tem competência, não foi chamado para isso, não é a sua missão. Então, Cristo chegou e me restaurou na minha identidade, na minha sexualidade, renovou a minha mente e eu compreendi. E ele passou a ser o homem mais aceitável, o mais desejável, o mais atraente. A Cristo, né? Cristo, Cristo. Eu vejo que o seu trabalho, o seu ministério e a sua mudança de vida sempre passa por essa figura, né, que dividiu a história, Jesus Cristo. Se você for definir quem é Jesus Cristo para Carlos, para o pastor Carlos hoje, você definiria como? Depois desses anos todos aí, 24 anos, né? Como é que você definiria Jesus Cristo? eu definiria Jesus como ele se definiu, como eu sou. Ou seja, ele é a minha porta, ele é meu pastor, ele é meu caminho, ele é a minha verdade, ele é a minha ressurreição, ele é a minha vida, ele é a minha fonte. Eu definiria Jesus na minha vida como ele se definiu, se apresentou para mim. Que legal, que legal, que legal. A teologia sem Cristo não tem muito valor. E você tocou num ponto aí
que não foi você que escolheu Cristo, mas que Cristo te escolheu. Esse é um aspecto teológico que muitas pessoas acham que elas podem aceitar Jesus. Levantou a mão e aceitou Jesus, e elas não entendem que elas foram escolhidas por Cristo. Você tem consciência, Carlos, dessa eleição incondicional? Plena consciência, porque não existe autossalvação, não existe autorrestauração, não existe autossantificação. Cristo, ele é o centro de tudo. A palavra fala em Efésios que todas as coisas convergem para ele. Tudo colabora para que ele seja de fato quem ele é, e está comprovado na Bíblia. Romanos 11, 13 é muito claro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando eu tiro Cristo de cena, eu começo a enfraquecer, eu começo a ficar vulnerável e eu estou suscetível às últimas práticas, aos mesmos erros, às mesmas quedas, ou talvez ter uma vida medíocre, mesmo estando na igreja. Se ele não for o centro, se ele não for a pessoa, o meu pilar, a minha fonte, a minha coluna, eu vou me perder de mim mesmo. E eu já chego de tanta perdição. Eu estava desencontrado de Deus, de mim, da vida, do propósito. Então, se eu me encontrei, não faz mais um motivo. Não faz mais sentido eu me perder de novo. Na verdade, se eu me perdesse, é porque eu não teria encontrado. Ou não teria sido encontrado, né? Não teria sido encontrado, exatamente. Se um dia eu deixei Jesus, é porque ele nunca me encontrou e eu nunca deixei ele me encontrar. Exatamente, exatamente. Eu vou dizer que a sua teologia está corretíssima. Agora, Carlos, encaminhando aí para o final do nosso podcast, tem duas questões que, para a gente encerrar, eu queria que você trabalhasse. A primeira delas é a seguinte: qual a palavra que você daria para uma pessoa que estiver vivendo essa crise de identidade sexual? Na sua identidade sexual, ela é um adolescente, um jovem, ou então, como você mesmo falou, um homem casado, né? Qual a palavra que você daria para essas pessoas? Então, eu não posso dar uma generalizada, embora a palavra ela pega todos por igual. A fé, a graça, a verdade, a palavra diz, anda na verdade, pela verdade e com a verdade. Mas eu sempre levo em consideração o perfil da pessoa que me procura, para saber a palavra de sabedoria que eu vou dar para ela. Porque o meu testemunho, embora seja muito forte, mas ele não é doutrina para as pessoas. Então, eu procuro ouvir a pessoa com dignidade para saber o nível de fé, se realmente ela nasceu de novo. Por que ela quer abandonar Cristo? Eu pergunto até para as pessoas que voltam para o Evangelho, para Cristo, por que ela está voltando? Por que você não ficou lá? Né? E você está indo só buscar o quê? Você não encontrou? Então eu questiono essas pessoas. Mas eu tenho, assim, eu vejo uma responsabilidade de acolher a pessoa até numa resposta sábia, porque numa palavra errada eu posso desfazer, e pode ser que naquele momento essa pessoa que vem até mim, ela está tendo ali como, de repente, a última oportunidade, uma chance que ela está dando para si mesma, para o seu processo. Então, eu procuro ouvir essa pessoa com dignidade, para dar uma palavra mais sábia, dentro da compreensão, do entendimento que eu consigo, pelo Espírito, identificar. Se é uma questão de dor de alma, se é uma questão de paternidade, se é identidade em Cristo, se é uma questão ligada à autoimagem, a algum problema de rejeição. Então, eu procuro identificar isso aí, mas assim, não tem como eu mudar o caminho da verdade. É voltar para Cristo, compreender que a nossa vida sem Cristo será uma vida totalmente descontrolada, desgovernada, e nós podemos, fora dele, sermos potencialmente homicidas e suicidas, em várias situações. Certo. Agora, uma palavra para
quem precisa tratar dessas questões aí, líderes de jovens, líderes de adolescentes, pastores. Qual a palavra que a gente daria para esse grupo agora, que tem esse pepino aí na mão? Essa situação, eu digo pepino, porque muita gente não sabe como trabalhar com isso. Não sabe. Decididamente, a igreja se encontra num estado de incompetência. Incompetência generalizada, independentemente da denominação. Hoje você tem uma visão neofundamentalista que bate, que critica, que tem um discurso de ódio, que coloca essas pessoas no inferno e não sabe como trabalhar isso. E, por outro lado, você tem uma igreja que quer ser inclusivista, fechar os olhos à verdade, abrir mão da Bíblia e da palavra, relativizar os conceitos bíblicos. Então você tem uma igreja incompetente para trabalhar com essa questão. Que palavra a gente pode dar para essa igreja? A gente não, né? Você, porque eu estou aqui te entrevistando. Eu vou pegar a palavra que eu disse agora há pouco. A igreja está errando, pecando por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. A palavra também fala em Osés, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Conhecimento é poder. Hoje eu vendo conhecimento, não por causa do meu testemunho, porque conhecimento é poder, é autoridade, é autonomia. Então, buscar conhecimento, sair da imaturidade teológica, sair, deixar a palavra quebrar os preconceitos, paradigmas, os dogmas, e buscar capacitação, porque o Espírito capacita e a palavra é a ferramenta. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para cumprir todo o seu propósito, ao ponto de separar pensamento de intenção de coração. Olha que coisa absurda. Não tem conhecimento, não tem vivência, não tem estratégia, não tem manejo clínico que eu possa usar para orientar alguém se não for a palavra. Então, eu diria buscar conhecimento dentro do tema da sexualidade. Sim, nós temos muitos cursos hoje, nós temos muitos profissionais que trabalham nessa área, mas principalmente se fundamentar na palavra. O aconselhamento tem que ser bíblico. Se a pessoa é cristã, abraçou a fé cristã, e ela quer uma restauração nessa área, o aconselhamento tem que ser bíblico. E o aconselhamento, ele se comprova que é bíblico pelos resultados. Então, está realmente dependendo do Espírito, e ele é o nosso maior instrutor, ele sabe como nos conduzir, e a palavra, ela precisa cumprir o seu propósito no presente século. A palavra é a mesma. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, nós temos casos de muitos inclusive ex-homossexuais. A Bíblia fala, não herdarão o reino dos céus aqueles que, aí fala, homicidas, adúlteros, mentirosos, e também fala homossexuais. E depois o texto encerra de maneira maravilhosa. Assim foram alguns de vós, mas foram lavados, santificados pelo Espírito e por Cristo Jesus. Então, a palavra é a nossa maior ferramenta. Então, eu diria, se capacitar de maneira, pelo conhecimento que hoje nós temos. Eu busquei a psicanálise, eu busquei a logoterapia, me especializei em sexologia multidisciplinar e também continuo mergulhando na palavra, continuo estudando a palavra, porque qualquer contradição, qualquer coisa que não caminha junto, eu tenho que permanecer com a palavra. Eita, gente, olha aí, ó, nosso podcast maravilhoso, TPM Podcast, trazendo hoje uma palavra desafiadora. Eu considero, Carlos,
essa palavra extremamente desafiadora, porque a igreja precisa ser desafiada a viver o evangelho de maneira como ele está escrito lá há 2000 anos atrás. E eu sou muito grato por você nos atender pela segunda vez para poder compartilhar conosco sua experiência, abrir sua vida. Você hoje é casado, tem quantos filhos? Vou fazer agora 19 anos de casado, tenho um filho de 13 anos e uma filha de 5 anos, mas isso não é a coroa da minha restauração, da minha libertação. Muita gente acha que eu sou restaurado, que eu sou liberto, porque eu sou casado e tenho filhos. Não. Inclusive, a minha esposa fala isso. Não considerem o meu casamento com Carlos Kennedy, os nossos filhos, como fosse a coroa, o selo da restauração, da libertação dele. Não, não é isso. Eu poderia estar não casado, não ter filhos e viver o meu processo, a minha restauração. E o meu processo ainda continua. Eu ainda tenho que estar atento, eu ainda tenho que obedecer, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar e saber o propósito para o qual Deus me salvou, me levou para o casamento, para a paternidade e para o pastoreio. Tenho mais responsabilidade que quem não é casado? Sim, claro que tem. De quem não tem o ministério? Sim. Mas eu preciso ainda ser acompanhado, ajudado, e eu não posso jamais me firmar na minha história para dizer que eu sou uma pessoa inatingível, que sou dono da verdade e que eu não posso jamais, em nenhum momento, fraquejar nessa área. A Bíblia não me respalda isso. Eu devo completamente todo o meu processo ao Senhor, ao Espírito Santo e, claro, depois tudo que Deus foi agregando para fortalecer e aperfeiçoar a minha fé. Mas eu dependo completamente do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, para permanecer aonde Ele me colocou e ainda chegar em outros lugares. Bênção de Deus, bênção de Deus. Estamos finalizando aí o nosso podcast. Vai ter um segundo momento, um segundo encontro. Eu tô com uma ideia aqui, viu, Carlos? Eu tô com uma ideia, presta atenção, eu tô com uma ideia. Eu Eu sou tô muito com... ocupado. Eu Eu sei. tenho muita responsabilidade. Eu vou já atender o paciente aqui. Eu tô com uma ideia, da gente, quem sabe, a gente fazer um curso. Você sabia que a gente pode gravar um curso via internet, logicamente com todos os direitos, né? E também com toda a recompensa financeira necessária. Ter um curso, um canal para ter um curso especial para aconselhamento e para treinamento, capacitação de pessoas. Eu queria ver se você... E outra coisa, quando você tiver já o livro editado, a segunda edição, por favor, você vem aqui de novo para a gente falar do livro. Valeu? Esse material que eu criei há pouco tempo atrás, ele tem essas duas vertentes. Ele trabalha a questão, ele dá capacitação para o discipulador, para o conselheiro, facilitador e também para a pessoa que busca ajuda nessa área que está em conflito. Então, ele é aconselhamento em sexualidade no discipulado. E o final do material são orientações e diretrizes para o aconselhamento em sexualidade. Então, a pessoa que faz o curso, ela sai com dois materiais. Se ela quer tornar um conselheiro nessa área, ela recebe dois materiais. Que ela pode usar para quem vem pedindo ajuda, que é diferente do material daquela pessoa que não fez esse segundo módulo, que é orientações e diretrizes para aconselhamento em sexualidade. Então, ele é um curso que mexe com você, você também passa pelo processo, que isso é algo muito importante, muitos pastores não querem passar pelo processo. Então, esse material, ele mexe com você, ele também vai trazer algumas reflexões, algum questionamento sobre a sua história, consolidação no seu processo também, para que você depois possa ter respaldo e aplicar também em outras vidas. Então, ele tem essas duas dinâmicas. Ele dá para você instrumentalidade, ele também acaba aqui chegando
no seu, interferindo também no seu processo. Valeu, gente. Ô, gente querida, muito obrigado pela sua presença até aqui conosco. E Carlos, muito obrigado aí. Desculpe estar tomando aí o seu tempo, essa hora aí, mas foi muito precioso e que Deus te abençoe grandemente. Valeu, cara. Ó, Obrigado, até mais. Se der tudo certo, a gente pode voltar a conversar outras vezes, quem sabe até formalizar aí essa questão dessa capacitação via alguma plataforma. valeu, Carlos. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos terminando o nosso podcast e eu agradeço muito a sua presença. Não deixe de compartilhar esse podcast com várias pessoas. Hoje o som ficou maravilhoso e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu. Tchau.